Podem sentar. Que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês nesse dia de hoje. Um dia triste para a cristandade, um dia de silêncio, um dia de ficar em casa, um dia de comer peixe. E esta tarde nós recordamos então a morte de Jesus Cristo na cruz. Ele foi preso essa noite passada. Hoje ele está com aquela tramitação legal diante de Anás, diante de Caifás, diante do sumo sacerdote, diante de Pilatos. Tudo transcorre nessa manhã. Nós vamos falar um pouco sobre crucificação. Foi isso que aconteceu com Jesus. Era um método de execução pública. Ele foi usado por muitas nações lá no mundo antigo. E os romanos aprenderam isso com os cartaginenses. Os romanos, na verdade, eram inimigos dos cartaginenses. Os cartaginenses foram um povo que ele invadiu todo o Mediterrâneo. Eles eram ávidos negociadores, eram ávidos velejadores. E do século 600 até o século 200, ou seja, do século 6 até o século 2 a.C., os cartaginenses dominaram todo o Mediterrâneo. E eles tinham como essa lei dura e bárbara: qualquer pessoa que se atravessasse nos seus negócios, eles pregavam uma estaca de madeira, eles crucificavam. De início os romanos eram contra, porque esse era um método dos seus inimigos. Mas depois do século II, quando os cartaginenses foram se terminando como país, os romanos disseram: poxa, eles foram tão felizes, eles foram tão prósperos com uma lei tão dura, e eles então decidiram implementar também em Roma. Era uma punição muito cruel, muito severa, e os romanos já usavam essa punição para que os escravos que se rebelavam fossem então torturados e exemplificados. Todos os escravos que matavam cidadãos romanos eram mortos na crucificação. E ela era reservada para as piores pessoas, para os piores criminosos, como a forma mais severa de tortura e de punição. A maioria dos crucificados era torturado de antemão. Antes de ser crucificado, ele era chicoteado, ele era surrado, ele era flagelado. E foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Também os crucificados, como Cristo, eles não só sofriam o chicote, a flagelação, aí a crucificação, mas eles sofriam o ridículo de ser crucificado nu e num lugar público, onde passavam as pessoas. Era um ridículo que eles passavam. Todos os viam crucificados, sofrendo, agoniando, pingando sangue, morrendo aos poucos. Outros morriam muito rápido. Então a crucificação era um sofrimento, não apenas uma agonia física, mas era a agonia da alma, da humilhação e da vergonha. Os romanos, eles pregavam as mãos e os pés na madeira da cruz. Alguns historiadores têm dificuldade em dizer se a pessoa era pregada na palma da mão ou aqui na cana do antebraço. Há uma controvérsia sobre isso. Além disso, eles queriam que produzisse a máxima dor. Quanto mais a pessoa sofresse, quanto mais ela gritava na cruz, era isso que os romanos queriam. Alguns dizem que o sofrimento de ser pregado na cana do braço não é tanto quanto na palma da mão, quando você rasga os músculos. Aqui pelo menos você está no meio dos ossos. Eu não queria experimentar isso de jeito nenhum, eu não seria voluntário para testar isso. Mas eles queriam produzir a máxima dor. Além disso, se você nota, se você for pregado de mãos abertas, todo o seu corpo desce, e isso rasga as carnes da sua mão e do seu braço.
e isso então começa a lhe apertar a caixa torácica. Para que aquela pessoa que estivesse pregada na cruz pudesse respirar, ela tinha que, com os seus pés, projetar o seu corpo, o seu tórax um pouco para frente, para poder respirar. Muitos aguentavam poucos minutos, outros aguentavam horas, mas cada vez que ele se projetasse para frente para liberar um pouco que fosse os pulmões, a dor era insuportável. Há relato de alguns que duravam até mais de 24 horas, mas outros sucumbiam rápido de dor, ou falta de ar, ou ataque cardíaco. Às vezes os romanos crucificavam centenas de pessoas num dia. A crucificação não é apenas uma questão da história antiga. A gente tem relatos aí de cristãos que estão nesse momento sendo crucificados hoje no Oriente Médio por muçulmanos radicais. E a gente precisa orar muito por isso. É um método muito, mas muito cruel. Até mesmo nos Estados Unidos, a pena de morte que tem em alguns estados é por injeção letal. A pessoa não sente nada, a pessoa paga tranquilamente, ela recebe a injeção e ela começa a dormir e não acorda mais. Até mesmo a pena de morte nos Estados Unidos não é cruel, como é cruel até mesmo a crucificação. Nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, tinha cadeira elétrica, era muito cruel. Às vezes dava um problema elétrico lá e a pessoa tomava uma descarga grande e não morria, ficava agoniando. O sofrimento era muito grande. Então optou-se pela injeção letal, que é uma morte muito doce. Não sendo uma morte doce nunca, porque você está sendo condenado. No entanto, a crucificação de Jesus Cristo ainda é algo impactante, é algo emocionante, não deixa de ser algo especial. Nesse caso, o crucificado era o Filho de Deus. Nesse momento, para todos os habitantes do mundo antigo, o crucificado era o último e o mais humilhante de todos os infortúnios imaginados. Por isso é tão difícil para os judeus e os gregos aceitar a ideia de que um homem crucificado pudesse ser o Filho de Deus. Mas esta é a verdade. O Filho de Deus sofreu o castigo mais terrível, o castigo que nós merecemos para nos resgatar dos nossos pecados. Ele foi morto como um escravo, como um assassino, como um estuprador, como o pior dos ladrões, que comete o latrocínio. E Jesus não cometeu nada disso. É uma maneira de Deus mostrar a injustiça do ser humano e o quanto ele precisa de amor, graça, perdão, o quanto nós precisamos dia a dia melhorar como pessoas, como seres humanos. O interessante é que os romanos costumavam escrever em uma placa o crime pelo qual o crucificado morria. Todos eles tinham sua sentença em cima, mas qual a sentença de Jesus? O que Jesus tinha cometido? Pilatos até não queria matar Jesus. Ele disse: olha, não vejo crime nenhum nesse homem. Mas o povo gritava: nossa, crucifica, crucifica. Porque esse homem falava dos mandamentos. Ele dizia: olha, vamos honrar pai e mãe. E às vezes a gente não gosta de honrar. Ele diz: olha, não vamos dizer falso testemunho. E às vezes quando a gente se vê, a gente está dizendo falso testemunho. Esse homem dizia: olha, santifique o dia do descanso. Às vezes a gente não santifica. E ao invés de nós pedirmos perdão por sermos fracos, nós preferimos matar o legislador. A gente mata ele e termina com tudo isso, estamos livres. Talvez esse seja o pensamento do ser humano. Mas quando Jesus diz está consumado, aí nós sentimos que a obra dele foi exatamente por nós. Quando nós não queremos ouvir aquilo que ele diz, hoje nós aprendemos que Deus nos livrou de todos os nossos pecados. Embora nós escorregamos seguidamente, nós temos a sua justiça, a justiça de Cristo.
Pilatos escreve no alto de todos os criminosos qual o seu crime. Mas o que ele escreveu em cima, na placa que estava em cima de Jesus? Este é o rei dos judeus. Para humilhar, para debochar do povo. Olha, vocês diziam que ele era o seu rei. Ele próprio dizia ser o rei dos judeus. Pois olha aí o seu rei, incapaz de matar uma mosca. Alguém que não teve um exército. Alguém que jamais cometeu um erro. Mas alguém fraco, que não pode salvar-se a si mesmo. Não pôde nem sequer descer da cruz. Não teve um exército para salvá-lo. Que rei é esse? Mas o Pilatos não sabe o que está por acontecer. Jesus foi tirado da cruz morto, mortinho mesmo. Não tinha batimento, não tinha pulsação. Ele foi colocado frio no túmulo. E a palavra de Deus diz o que nós vamos refletir no domingo. A palavra de Deus diz que ele voltou a viver. Deus, o Espírito Santo, Deus, o Pai. Como no início de Gênesis, Deus disse, haja vida. E de repente, lá no túmulo, aquele corpo frio, começou a mover as pálpebras. Aquele corpo frio começou a mover os dedos. E é emocionante, nós sabemos que Jesus não morreu. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Essa é a boa notícia do domingo. E Pilatos ficou sabendo disso. Aqueles dizeres, esse é o rei dos judeus. No domingo, Pilatos ficou sabendo quem era o rei dos judeus. Quem é o rei do mundo todo. Quem está sentado à direita de Deus Pai e governa todo o mundo. Pilatos aprendeu. Dizem algumas literaturas apócrifas que não estão na Bíblia, alguns escritos, que Pilatos teria ficado um tanto louco depois de todos esses acontecimentos. E teria se arrependido amargamente em ter mandado Jesus para a morte. Porque ele podia ter simplesmente contrariado o povo e decretado, não, vocês querem crucificar? Não, vou liberá-lo. Ele não fez nada. Mas no domingo, Jesus mostrou que realmente a placa que Pilatos havia colocado em cima de Jesus, ela não só era pouco, ele não era o rei dos judeus, ele é o rei dos alemães, ele é o rei dos brasileiros, ele é o rei dos espanhóis, ele é o rei dos chineses, dos japoneses, dos russos, dos ucranianos. Ele governa todo o mundo, queira ou não queira. Lá na cruz, Pilatos vê e ouve e ficou sabendo que Jesus disse, está terminado, está consumado. Isso significa que nada mais nos resta fazer para ganhar a salvação. Cristo fez tudo. Nós não precisamos pagar pelos nossos pecados, não precisamos nos preocupar por não termos feito o suficiente, por escorregar na sua lei, na lei de Deus. Nunca somos suficientes, nunca seremos. Cristo, Ele foi, sim, suficiente. Ele não disse na cruz, eu estou acabado, agora é a sua vez, é vocês agora. Ele não carregou a bola na maior parte do campo, mas quando ele chegou para bater no gol, ele disse, olha, agora é com vocês, eu não aguento mais. Não. Jesus carregou a bola em todo o campo e ele chegou em frente ao gol e fez o melhor gol de todos os tempos. Ele passou da linha do gol, ele fez tudo o que precisava ser feito, enquanto nós só estávamos sentados no estádio, vendo ele fazer o gol. E é por causa da sua crucificação que Cristo é digno de ter toda a autoridade no céu e na terra. Ele salvou o mundo pelo seu sofrimento e pela sua morte.
Apocalipse capítulo 5 diz assim, João, na sua visão do céu: olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos estava um cordeiro, como um morto. E ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e o número deles era de milhares e milhares, dizendo em voz alta: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, honra, força, glória e louvor. A morte de Cristo o dignificou para receber tudo isso. Ele vive, ele tem força, riqueza, poder, sabedoria, honra, glória e louvor, e governa o mundo inteiro. Mas agora nós voltamos para os nossos lares, com um momento de tristeza, mas com um momento de alegria, que nós queremos receber a notícia boa, bonita e bela da Páscoa. Que a paz que excede todo entendimento esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Nos coloquemos.